Boa noite, meu nome é Maurício, né, do canal A Bíblia Como Ela É, Curiosidades e Exegeses, né? Eu estou aqui no canal, tá bom, para poder passar algumas informações acerca da Bíblia Sagrada, né, de uma forma totalmente completa, completamente imparcial, histórico e crítica. A minha intenção aqui é falar apenas como a Bíblia ela interpreta a si mesma, né, de efeito da teologia sistemática que busca estabelecer um conceito. Por exemplo, o que se crê da Bíblia hoje, né, a toda a crença do Ocidente parte apenas dos concílios, né, que estabeleceu na Igreja Católica, e que o protestantismo pega esse traço, né, acerca do desenvolvimento da cristologia, né, da soteriologia, da trindade e da armatiologia. O conceito desse canal é apenas estudar a Torá, né, no seu sentido mais literal mesmo, né, uma análise totalmente histórico-crítica e sem nenhuma paixão. Você pode me perguntar, mas para que você está estudando? A intenção de estudar é saber a gênese do pensamento ocidental. Por que pensamos e como pensamos? Visto que a nossa cultura ela é greco-judaica, ela parte de duas culturas, a cultura judaica e a cultura grega, né? Então nós temos alguns conceitos que partem, por exemplo, do judaísmo e alguns conceitos também que partem da cultura grega, né? Um conceito, por exemplo, de predestinação, o outro conceito é de livre-arbítrio, um conceito também de destino, o conceito se nós fazemos por livre escolha totalmente deliberada, ou fazemos por algo, né, que nos incentiva a agir. Se tem uma força interna que nos coage a agir, que seria essa da cultura grega, né? Os gregos acreditavam que os sentimentos humanos nasciam, né, da inspiração dos deuses. Então tinha esse campo, né, dentro de si, o campo agônico. Então o ser humano ele vive nessa espécie de angústia, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E da cultura judaica, né, vemos, por exemplo, a questão do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, o judaísmo prega esse conceito de livre-arbítrio a partir do século 3 ou 4 antes de Cristo, imbuído, por exemplo, pela cultura persa. Tá? Então, o intuito do canal é saber por que pensamos e como deveríamos mapear, né, o nosso pensamento, visto por que pensamos e como pensamos. E não há nenhuma maneira, né, mais correta de saber de que como agimos e por que agimos é através da cultura grega e através da Bíblia Sagrada que guia todo o pensamento ocidental. Tá? Então hoje eu quero falar de alguns elementos, por exemplo, continuando nas aulas anteriores, né, sobre 3 letras, né, que seria men, nun e tzade, né? A palavra men, ela vem de água, né? Nun significa peixe e tzade vem de anzol, que significa tazar. Então, com isso eu quero estabelecer algumas palavras, né, que vai dessa gênese. Algumas palavras seriam meod, que significa muito, o pensamento mabu, olha só que interessante, né? Primeiro nós estamos verificando acerca da letra men, né, do hebraico, né, que significa água, a princípio, que seria esse radical. A sequência, por exemplo, de meod é mabul, mabul, que significa dilúvio. A seguinte é mut ou mot, que significa morrer. Mot é uma divindade cananita, né, que constantemente ele matava Baal e a irmã de Baal, que era Nath, matava Mote para que Baal renascesse. Então, a religião israelita era totalmente cíclica.
somente com a intervenção da cultura persa que a religião israelita, ou seja, a partir do exílio bíblico, né, ela vai se tornar linear. Ela deixa de ser cíclica e se torna linear. Então, continuando com algumas palavras, vemos aqui a palavra, né, motes, que significa morte, marim, que significa água, meler, que significa mensageiro. A princípio a palavra era meler, não é anjo. A palavra anjo ela nasce no período intertestamentário. Né? Aí você me pergunta, né, como é que então no Antigo Testamento está escrita a palavra anjo? Porque a Bíblia, quando foi compilada por Esdras e os sacerdotes, nesse período eles colocaram algumas palavras que seriam mais identificadas a anjos do que o próprio Deus conversar com os seus servos, porque em todas as religiões os deuses conversavam direto com os seus servos. Então os sacerdotes, ele colocou que a palavra mensageiro se referia a um próprio anjo que conversava com o homem e não diretamente a divindade. Não seria uma espécie mais de teofania, mas seria uma divindade, né, menor, o anjo, né, não é considerado como divindade, mas um ser celestial que estaria entre essa divisa entre o homem e a divindade. Então o anjo pegava informações, né, e passava diretamente a Deus. Vimos que, né, esse tipo de cultura, por exemplo, que o judaísmo bebeu, ele bebeu da cultura persa, né, que tinha as divindades que se chamavam Yazatas, que eram as emanações da divindade Ahura Mazda, né, que era o deus praticamente do bem. Né? Então, Ahura Mazda, por exemplo, ele meditava e vinham esses anjos, né, uma espécie de emanações, que com o tempo essas emanações também na religião zoroástica se tornam mensageiros. E os rabinos pegaram muito disso, né? Inclusive que o primeiro livro mesmo que fala sobre anjos, que seria o livro de Daniel, né? Que fala sobre o anjo Gabriel, né? E também sobre o anjo Miguel, né? Então, outras duas frases que têm um cunho zoroástrico e cananeu junto, né? Então, duas palavras diferentes criaram uma conotação nova. Então, por exemplo, verificamos aqui essas palavras, agora vamos verificar a palavra nun. A palavra nun, ela vem, por exemplo, do picto-hebraico, que significa semente, né? E vida, semente, vida, aquilo que dá continuidade. Por exemplo, a palavra nun, nós vemos alguns radicais, que seriam never, que é nascente e fonte. A outra seria nava, que significa borbulhar, derramar e jorrar. A terceira palavra verificamos como nahar. A palavra nahar, ela vem de rio e de riacho. E a palavra nov, né? Sabemos que o radical sempre é a letra nun. Tá certo que não é nem todas as palavras que se encaixam nesse contexto, mas eu peguei algumas palavras, não digo aleatoriamente, né, mas para que podemos, por exemplo, memorizar essas palavras e conceituar com outras, né, para apenas poder conceituar e memorizar essas frases. E também a palavra nun, que significa descendência e posteridade. Se verificarmos, por exemplo, a palavra Ben, olha que interessante, que significa filho. Vemos aqui o Beit, que significa casa, o Nun, semente. Né? Então seria o quê? Continuidade da casa. Então o filho, ele é a continuidade da casa. Já estou chegando no final das frases que eu pretendo, né, aqui terminar. E com isso, para elaborar outras frases, tá bom? Para poder, por exemplo, entender a nossa crença e o porquê acreditamos e porque a gênese do nosso pensamento ela é estritamente religiosa, ok? Muito obrigado a todos, viu? Tenham um ótimo final de noite e até a próxima.